Nós, então, queremos começar a nossa fala de hoje ressaltando um profundo respeito a cada coração que nos escuta e que enfrenta, nesse momento, algum tipo de dor. Dor da saudade, dor da solidão, dor das incertezas da vida, dor de culpas. A nossa fala não pretende, sob nenhum aspecto, desmerecer as lágrimas de ninguém. Muito menos dizer que essas lágrimas não devam escorrer dos olhos de você, dos seus olhos, do seu coração. Nós pretendemos trazer hoje, sobre essas lágrimas, algumas luzes que a doutrina espírita nos oferece, para que os soluços não sejam de desespero e que essas lágrimas se transformem em diamantes que celebrem a vitória do amor, a vitória da vida. Dentro dessa proposta, eu quero convidar todos os irmãos a uma viagem. Eu quero convidar vocês, então, através da imaginação, a fazer uma jornada. Nós vamos imaginar que nós precisamos fazer uma travessia, que nós estamos numa cidadela pequenininha, numa vila, e queremos atingir uma outra cidade mais moderna, com mais recursos, uma cidade que ofereça uma condição de vida melhor para nós. Mas para isso, para a gente sair de onde estamos e chegarmos nessa cidade, nós vamos precisar atravessar uma grande floresta. Uma floresta muito verde, com belas e frondosas árvores, algumas carregadas de deliciosos e nutritivos frutos, uma floresta verdejante, muito verde, belas e frondosas árvores, e também com os perigos inerentes de uma travessia em uma floresta. Assim que a gente toma coragem e começa a travessia dessa mata, ela vai ficando cada vez mais fechada ali. E aí a gente vai caminhando, passam-se algumas horas, passa o primeiro dia, passam-se vários outros dias e a cidade não chega. Nós começamos até a duvidar que exista mesmo essa cidade em algum lugar. Nós passamos a duvidar até que a gente já teve em outro lugar antes dessa floresta. Estamos tão mergulhados naquela floresta densa que a gente já nem lembra como é que éramos antes daquele momento. E nós deixamos de admirar a beleza das árvores que tinham nos encantado no primeiro momento, deixamos de apreciar os frutos saborosos e começamos a nos tornar amargos ao encontrar com outros caminheiros pela mata, que também estão ali fazendo a travessia. De repente, nós encontramos um monte no meio dessa mata. Tem uma pequena montanha ali. E algo nos convida a subir nessa montanha. Nós damos uma estudada na geografia da montanha, vamos encontrando um jeitinho e começamos a subir. Quando a gente começa a subir já um pouquinho, quando a gente já atinge uma certa altura, uma surpresa, a gente tem uma bela visão. Nós conseguimos visualizar, já desse pouquinho que subimos, que a floresta é imensa e que ela é bela. Ela é verdejante, a gente se lembra novamente da força e da beleza daquela floresta. E subindo mais um pouquinho também, a gente consegue divisar a cidade que a gente queria atingir. Nós conseguimos ver alguns dos seus contornos, alguns dos prédios mais altos, e um pouco da beleza que esse destino oferece para a gente, esse destino que nos aguarda, que nós já estávamos desconectados desse destino, mas nós conseguimos observar de novo a beleza, nós reencontramos também, desse lugar mais alto, reencontramos a trilha. Podemos ver ali o caminho do qual a gente tinha se desviado. Nós conseguimos ver os pontos onde nós caímos, os pontos onde nós saímos da rota e conseguimos identificar o que a gente precisa para não sair de novo do caminho. Para a gente poder seguir na trilha corretamente até atingirmos a cidade almejada. Nós nos enchemos novamente de coragem e vamos pela trilha. Essa trilha desafiadora,
que a gente encontrou, esse caminho, essa jornada, é a nossa vida material, é a nossa vida aqui no planeta Terra. A cidade que nós ansiamos lá na frente é o mundo regenerado, é o reino do Cristo, que não é desse mundo. E a montanha, essa montanha que a gente subiu e nos fez relembrar para onde é que a gente estava indo e como é que a gente devia caminhar, essa montanha é o ponto de vista renovado e consolador do Evangelho redivivo do Cristo, que nós podemos reconhecer, reencontrar através da doutrina espírita. Ponto de vista é o nome, né, o título dado por Allan Kardec ao item 5 do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse item, Kardec nos fala sobre a diferença que nós podemos encontrar, observar em nossa vida, quando nós passamos a enxergá-la a partir do ponto de vista diferenciado. Qual o ponto de vista? O ponto de vista da fé inabalável no porvir, a fé na vida futura. Essa visão é completamente diferente da nossa visão quando nós só enxergamos esse espaço berço-túmulo. Por quê que essa visão que é tão diferente assim? O que é que tem que faz com que nós elevemos os nossos olhares do que estamos acostumados aqui na nossa vida e nós consigamos observar mais além? Quais são esses pontos de vista diferenciados? Nós vamos listar alguns aqui. O primeiro desses pontos é que nós somos filhos de Deus. Nenhum de nós deserdado da herança do amor de Deus. Todos fomos criados por um Pai amoroso, justo e bom. Esse é o ponto fundamental. E sendo nós todos filhos dele, amados de forma perfeita por ele, não podemos, no primeiro lugar, nunca nos considerar desamparados e abandonados, em nenhum momento. Em segundo lugar, a informação de que nós somos espíritos encarnados. Nossa vida verdadeira é também esse período na carne. Mas ela não se restringe a esse período na carne, pelo contrário. Esse período na carne é um momento muito pequeno na nossa trajetória de espíritos que fomos criados simples e ignorantes, como nós temos lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, criados com o objetivo de chegarmos progressivamente à perfeição. Então, este momento faz parte de uma grande jornada, mas não, a nossa jornada não se limita definitivamente a esse momento. E a nossa vida de espíritos é muito maior e mais abrangente do que esse momento, do que esse corpo, do que essa situação, do que essa pandemia. A nossa vida começou, não sabemos, em um determinado momento, quando fomos criados, mas não tem fim. Somos eternos. Criados com o objetivo de quê? Pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que é que nós estamos, então, se fomos criados simples e ignorantes, para que a gente possa atingir esse objetivo progressivamente da perfeição, por que é que nós precisamos de encarnar? Resposta dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, a nossa criação por Deus, com o nosso objetivo da nossa criação e o objetivo deste mergulho na carne temporário é que nós alcancemos o estágio de perfeição relativa permitido para as criaturas. E, segundo o Código Penal da Vida Futura, que está lá no Céu e Inferno, artigo 2º,
a completa felicidade prende-se à perfeição, isso é, a purificação completa do espírito. Se nós fomos criados para chegarmos progressivamente à perfeição, se nós estamos encarnados para chegarmos à perfeição, e se a perfeição é a condição para atingirmos a felicidade, nós fomos criados e estamos neste mundo para sermos felizes. Esta é a finalidade que Deus deu a nós. Então, nós podemos aí tirar um primeiro equívoco do nosso coração, que às vezes a gente se leva a ele, de que nós fomos criados para sofrer, ou que aqui, que a vida é uma vida de sofrimento, né, que o objetivo, que só estamos aqui para sofrer. Esse não é o propósito divino para nós, de forma alguma. Então, essa é a primeira mudança de ponto de vista em relação à segunda mudança. A primeira mudança, essa mudança de que essa vida é temporária, que é um momento na nossa história, e é uma outra mudança que fomos criados para a felicidade, para a perfeição. Tem um livro que eu li quando eu era menina, que é o Poliana. Não sei se vocês conhecem aí o livro Poliana. E a Poliana, ela tinha um jogo que se chamava Jogo do Contente. E esse Jogo do Contente, ela aprendeu, foi criado pelo seu pai, e ele criou esse jogo baseado numa leitura que ele fez. Ele tinha, se não me engano, ele tinha enfrentado uma doença, e nesse período que ele ficou doente ali, ele aproveitou para contar na Bíblia os textos felizes. E ele descobriu que na Bíblia tinha mais de 800 textos onde, na concepção, né, do livro, a palavra de Deus estando ali na Bíblia, né, mas nós sabemos que são textos, alguns de origem humana, mas muitos de origem ali das esferas superiores, com o objetivo de nos inspirar, de nos iluminar a nossa caminhada até a perfeição, que a Bíblia apresentava mais de 800 convites de sede felizes, alegrai-vos, exultai com tal coisa. Isso era para ele, né, para o pai da Poliana, uma prova de que Deus queria que fôssemos felizes, e se deu ao trabalho de trazer, através dos textos do Velho Testamento, do Novo Testamento, mensagens repetidas, demonstrando essa vontade de que fosse atingida a felicidade. E para ninguém ficar curioso aí como é que era o Jogo do Contente, o Jogo do Contente era buscar, em todas as situações, algo de bom, independente de qual era a situação. E o jogo começou, segundo o livro, quando a Poliana, eles eram missionários, então eles viviam de doações, tudo que eles tinham era adquirido, a comunidade arrecadava os bens e mandava para a missão onde estavam ali os missionários, e tudo que eles tinham, roupa, alimento, tudo vinha dessa carroça ali que chegava com as doações. E a Poliana queria uma boneca, ela queria demais uma boneca, ela queria ganhar uma boneca, sonhava com a boneca, rezava com a boneca, e chegou a carroça ali com as doações, e não veio boneca nenhuma, veio um par de muletas. E ela ficou arrasada, como toda criança, que era uma boneca, ficou chateadíssima. E o pai dela disse para jogar o Jogo do Contente, e ela perguntou qual que pode ser a alegria de eu não ter ganhado a minha boneca e ter um par de muletas aqui. E então o pai disse que a alegria estava no fato dela não precisar das muletas. E a partir daí, então, eles foram aprimorando o Jogo do Contente. É um livro antigo, eu li quando eu era muito menina, mas eu lembro, tenho boas lembranças, então fica uma dica aí. Mas essa lembrança me ocorreu, né, quando a gente estava estudando aqui para o tema, sobre este cuidado, essa preocupação e essa intenção de Deus para conosco, de que sejamos felizes, de que consigamos atingir esse estado de tranquilidade, de consciência, que nos traga felicidade. Bom, se então fomos criados com o objetivo de perfeição para atingir a felicidade, ok, entendemos todo mundo até aí, por que a gente sofre? Por que vem a dor? Por que é que nesse momento tantos de nós estão chorando
por diversos tipos de dores diferentes. Nós vamos buscar a nossa resposta também lá no Código Penal da Vida Futura, também, dessa vez, no artigo 10º, que diz que o sofrimento é consequência das nossas imperfeições. Então, se a completa felicidade vem da perfeição, toda imperfeição causa sofrimento a nós. Da mesma forma que toda virtude é motivo de alegria e atenuante de sofrimento, toda imperfeição causa dor e sofrimento. E não há uma única imperfeição na alma que não acarrete algum tipo de dor e sofrimento. Porque Deus nos concede a consciência, onde está gravada a sua lei, nos dizendo qual é o caminho que nós devemos seguir. Nós temos uma rota, e nós hoje, nos nossos dias atuais, fomos lembrados diversas vezes dessa rota. Somente falando da nossa posição atual dentro da doutrina espírita, nós tivemos a primeira revelação da justiça, trazida por nós através dos 10 mandamentos de Moisés. Tivemos a vinda do Cristo, governador espiritual do planeta, ele mesmo nos ensinando a amar, porque como melhor forma de ensinar a amar amando do que amando? Não há. Ele veio nos ensinar esse caminho, nos deu a diretriz segura para seguirmos. Tivemos, há 100 e poucos anos, a doutrina espírita nos relembrando tudo que o Cristo havia nos ensinado. Nós estamos sendo relembrados a todo momento de como nos mantermos no caminho, nos mantermos na rota, no cumprimento das leis de Deus, no cumprimento daquele plano traçado por Deus para chegarmos à perfeição. Mas acontece que a gente se distrai. Acontece que nós, ao invés de alimentarmos as virtudes, fomos criados simples e ignorantes, mas não fomos criados maus. Fomos criados uma folha em branco, para que, através das experiências sucessivas, fôssemos adquirindo conhecimento e as virtudes necessárias. Não fomos criados perfeitos, segundo a explicação dos espíritos aqui, porque uma criatura já criada perfeita, qual o mérito dela em absorver, em viver no estado de felicidade que não foi conquistado por ela mesma? Fomos criados simples e ignorantes a fim de construirmos a nossa felicidade, mas não fomos criados maus. Não fomos criados para transgredir a lei, sairmos fora do caminho da lei. E quando nós saímos fora, nós acarretamos para nós trazemos para nós a dor, consequência da lei que foi infringida. Toda imperfeição, todas as vezes que nós nos afastamos da lei, há um processo de educação promovido pela providência divina. Um processo de educação e cura dos nossos males, que nos traz de volta para o caminho. Precisávamos de um processo doloroso para nos trazer de volta para o caminho? Não precisávamos. Mas acontece que somos um pouco rebeldes. Um pouco para sermos caridosos, conosco mesmo, inclusive. A gente teima, a gente acha que os propósitos divinos não. Nossa, Deus bem que podia fazer do jeito que eu pensei, ia ser muito melhor. Às vezes a gente acha que tem respostas muito melhores do que nosso Pai. E nessa rebeldia, nós adiamos o nosso encontro com esse propósito da felicidade. Poderíamos estar seguindo o propósito, poderíamos estar seguindo na lei de amor, poderíamos estar, mas vamos nos desviando. E qual é a ferramenta, qual é o instrumento que nos coloca de volta no rumo? Nós lembramos lá do Salmo 23, você se lembra do Salmo 23? O Salmo 23
diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É um salmo onde o salmista, né, então associa Deus a um pastor. E um pastor de ovelhas, ele zela para que as ovelhas sigam ali no caminho e leva as ovelhas aos pastos mais verdes. É isso que diz o salmo, né? Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. O pastor cuida das suas ovelhas. E aí, o que acontece em determinado momento do salmo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, que, segundo os estudiosos, existe uma região lá no Oriente chamada com esse nome, que era um vale muito perigoso, onde qualquer deslize a pessoa poderia cair e perecer ali naquele vale. Então, o que o salmista disse? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, a tua vara e o teu cajado me consolam. Para que serve a vara e o cajado do pastor das ovelhas? Para que ele, com aquele instrumento, recoloque as ovelhas no caminho, para que elas não pereçam. Então, o salmista reconhece o trabalho educativo do pai, do nosso pastor. E ele, então, recoloca as ovelhas ali no rumo, e, às vezes, esse processo de recolocação no rumo é doloroso. Porque o pastor, as ovelhas reconhecem o pastor pela sua voz. Nós temos outras passagens que falam isso, né? E o pastor chamou a ovelha não veio, ele usa da vara e do cajado para recolocar essa ovelha no caminho, porque o pastor ama essa ovelha, ele não quer que a ovelha se desvie, que ela caia ali no precipício. Então, essa lembrança aí do Salmo, né, para a gente poder reforçar, mais uma vez, esse conceito de que a dor é um instrumento. Ela, então, se apresenta para nós como essa ferramenta educativa. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, traz para a gente que, além disso, né, da dor ser esse instrumento educativo, ele nos lembra que, por trás da dor, assim como o pastor no Salmo, há alguém invisível que lhe dirige a ação e a regula, segundo as necessidades de cada um, como uma arte, uma sabedoria infinitas, trabalhando por aumentar a nossa beleza interior nunca acabada, sempre continuada, de luz em luz, de virtude em virtude, até que nos tenhamos convertido em espíritos celestes. Quando nós nos enfrentamos com a dor, nos vemos ali desafiados por um momento difícil, muitas vezes a nossa primeira reação é duvidarmos do amor de Deus por nós. É questionarmos como é que isso pode acontecer logo comigo. Por que eu estou passando por isso? Como é que fulano, ciclano e beltrano tem uma vida tão idealizada, segundo a minha concepção, e exatamente eu estou passando por isso? Deus não me ama. Enquanto deveríamos pensar exatamente o contrário. Deveríamos pensar que chegou o momento em que Deus acredita que nós já somos capazes de darmos um passo adiante no caminho da nossa felicidade. Onde Deus reconhece que já basta que nós permaneçamos num estado de passividade, num estado de equívoco e vícios que só vai nos trazer mais dor. Então, Deus promove as situações para que nós possamos, como as ovelhas do Salmo, voltar para o caminho, nos afastar do perigo. Esse é o objetivo da dor. A gente falou sobre os textos felizes, né, da Poliana. Nas próprias bem-aventuranças, nós temos ali os convites do Cristo a nos infundir coragem para seguir adiante. Comecem, sigam, bem-aventurados, vamos em frente, sigamos em frente. E ele traz para a gente essa perspectiva. Por quê?
de seguirmos em frente. Quando ele traz para nós, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados, ou os aflitos, porque serão consolados, ele traz para a gente uma promessa de que há um consolo, há um objetivo. O consolo não é para tirar a dor, o consolo é para ressignificar a dor. O consolo é para dar sentido àquele sofrimento. E daí vem o convite desse item 18 do capítulo 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema de hoje, bem e mal sofrer. Quando nós conseguimos reconhecer a dor como este instrumento corretivo, nós nos tornamos atentos a qual é o aspecto da nossa imperfeição que aquela dor veio tratar. Vejam bem, a dor veio tratar um aspecto de nós. A dor não é o problema, a dor é o remédio do problema. Quando nós conseguimos entender, e mais do que isso, quando nós conseguimos sentir essa filiação divina, quando nós conseguimos sentir esse amor, este cuidado de Deus para conosco, nós passamos a observar a nossa dor com um olhar resignado e um olhar de o que é que eu preciso, o que é que eu estou pronta para aprender com essa dor. Porque certamente, se a dor me alcançou, é porque eu estou pronta. Estou pronta para dar um passo no rumo da minha felicidade, no rumo da minha perfeição. Na pergunta 783 do Livro dos Espíritos, essa pergunta 783, ela está lá na terceira parte das leis morais, especificamente na lei do progresso. Allan Kardec pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? E olha que Allan Kardec estava falando lá da época dele, né? Onde tinha havido um grande desenvolvimento intelectual, um grande desenvolvimento das ciências ali naquela época, e ele mesmo assim estava achando que a marcha da humanidade estava progressiva, mas lenta. Que é um pensamento que muitos de nós sentimos, né? Aliás, não é um pensamento que nós sentimos, é um pensamento que nós temos e é uma sensação que a gente tem de que as coisas estão caminhando muito lentamente. E aí a resposta dos espíritos é: há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita, de tempos em tempos, a um abalo físico ou moral que o transforma. Deu para a gente fazer alguma associação com o que a gente está passando agora? Nós passamos a observar os eventos que fazem parte da nossa vida com esse viés agora, como um empurrão, como um cajado do pastor ali, nos fazendo voltar e acelerar a marcha. E aí, um pouquinho mais na frente, na pergunta 785, Kardec pergunta: qual que é o maior obstáculo desse progresso? O que nos impede de seguir mais rápido? Por que a gente precisa da dor para acelerar o progresso? E a resposta dos espíritos: o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos do nosso progresso. Vamos continuando, então, na nossa lógica aqui. Nós, então, alimentamos ao longo da nossa trajetória, ao longo da nossa rebeldia, ao longo do nosso afastamento da lei divina, nós vamos alimentando o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E vamos criando uma casca onde o nosso ser divino, onde o nosso vir a ser, o nosso potencial de perfeição segue adormecido, dentro da casca do orgulho e do egoísmo. E essa casca de orgulho e egoísmo, quando o amor não nasce do nosso coração, para servir como remédio efetivo de cura, quando o amor não nasce em nós, há uma ação externa de dor para que se quebre a casca desse orgulho e desse egoísmo. E à medida que essa casca vai se quebrando,
o nosso ser que anseia pela felicidade pode se desenvolver. O nosso ser que está cansado de sofrer reencontra o caminho perdido. Quando nós buscamos, através do amor, essa transformação, nós automaticamente já vamos nos livrar de alguns tipos de sofrimento que estão muito mais ligados à nossa forma atual de ver as coisas do que com uma coisa que a gente sempre lembra quando a gente fala da dor, que são as nossas dívidas do passado, os nossos erros que nós precisamos de resgatar. Há alguns sofrimentos que não estão vinculados a esse passado delituoso nosso. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela dá 3 tipos de sofrimento. Ela fala o seguinte, que tem um sofrimento que vem do próprio sofrimento. A gente sofre porque sofre. E como assim a gente sofre porque sofre? Passamos por uma situação que não consideramos que seja ideal. Por exemplo, uma situação de desafios materiais, que muitos de nós estamos enfrentando agora nesse momento, ou uma situação de doença, e nos sentimos muito coitadinhos por estamos sofrendo. E aí, estamos passando por aquela dificuldade. Então, a gente sofre porque está sofrendo. Ai, coitado de mim. Ai, pobrezinho, porque essa dor minha é forte demais. Eu sofro porque sofro. Um outro tipo de sofrimento que nós trazemos para nós, sem nenhuma necessidade, é o sofrimento que vem da impermanência. Porque nós nos sentimos desconfortáveis com as mudanças que estão ao nosso redor, que nós não conseguimos controlar. Nós nos sentimos desconfortáveis, nós nos sentimos ameaçados, e esse desconforto, essa ameaça traz sofrimento. A gente queria que tudo fosse muito planejado, a gente queria que tudo fosse muito previsível, e essa sensação de que as coisas não estão sob o nosso controle nos traz também sofrimento. Por que isso nos traz sofrimento? Porque nós nos esquecemos do primeiro ponto lá, quando a gente falou sobre o ponto de vista. Nos esquecemos da nossa filiação divina. Nos esquecemos que quem governa o mundo é Deus. E aí acreditamos que essa impermanência é porque eu não dou conta de resolver tudo, ou porque depende do fulano, do ciclano, do beltrano, para resolver os problemas. Quando nós depositamos em Deus a nossa confiança, e nós nos lembramos da nossa trajetória e que estamos num processo educativo, esse sentimento de impermanência e de dúvida, ele se cala dentro de nós. Porque nós passamos a confiar na perfeição de Deus. Passamos a confiar na perfeição das leis de Deus. E passamos a reconhecer que nós, como filhos e herdeiros, estamos em processo totalmente dentro da lei de Deus, totalmente dentro do cuidado desse pastor. O outro tipo de sofrimento que a Joana traz é o sofrimento advindo desse condicionamento que a gente tem, às vezes até pela herança religiosa, nossa, de dizer que a gente sofre porque é da natureza sofrer, todo mundo sofre. Então, se eu não estiver sofrendo, tem alguma coisa errada comigo. Se eu não estou sofrendo, é porque ainda não chegou a minha hora de sofrer, em algum momento vai chegar o sofrimento. Eu já sofro porque tem que sofrer, todo mundo nasceu para sofrer. Então, eu nem estou passando por nenhum problema, mas já estou sofrendo, porque eu sei que eu preciso sofrer. Esses são tipos de sofrimento que não foram trazidos pela educação, por um processo educativo e de Deus para nós. São sofrimentos que nós mesmos criamos. Então, no primeiro momento, quando a gente mudar de ponto de vista, imediatamente nós já vamos começar a treinar os nossos espíritos para nos livrar, pelo menos, desses 3. Já vai dar para viver bem mais leve. Mas nós vamos encontrar, antes, né, a Joana dá nesse mesmo livro, né, no Plenitude, é um livro psicografado pelo... Ai, gente, como é que escreve? Divaldo Franco, sou Divaldo, desculpa. Psicografado pelo Divaldo Franco, a Joana de Ângeles traz para a gente que educar a mente, disciplinando a vontade, constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis.
para propiciarem o futuro bem-estar a que se está fadado. Não estamos fadados à felicidade, ao bem-estar? Educar a nossa mente para que nós não criemos esses tipos de sofrimento já é um passo inicial para a gente extirpar essas aflições. E mais à frente, nessa mesma lição, capítulo 4, ela traz para a gente o amor dulcifica o ser. Lembra que nós falamos que não precisamos da dor, se a gente optar pela vivência do amor, nós estaremos cumprindo a lei? E a Joana esclarece um pouquinho esse ponto. O amor dulcifica o ser e incita-o às atitudes edificantes da vida. Mediante a sua vigência, a vigência do amor, né, pensa-se antes de tomar decisões, considerando-se quais serão as mais compatíveis com a ética e os anseios do próprio coração, jamais desejando para o seu próximo o que não gostaria de experimentar. Assumem-se compromissos de prosperidade, sem prejuízo de natureza alguma, nem para si, nem para o outro. Lembrando a proposta do Cristo, de que a gente desfaça ao outro o que a gente quer que seja feito a nós mesmos. Mais um recadinho para a gente poder fixar bem esses aspectos. Agora nós vamos buscar lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 7 e 8. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Então, essa fórmula, essa receita de que o amor irá nos trazer de volta para o caminho, diminuindo a quantidade de dor que a gente poderia trazer para a nossa vida, devido à nossa rebeldia, esse convite, essa fórmula, é a fórmula do amor. É a fórmula que não tem como dar errado. E se a gente não sabe amar ainda, o bom do amor é isso. A gente só começa, a gente vai treinando. Se a gente não consegue amar o vizinho, vamos amar uma plantinha ali primeiro, começa a dar amor para a planta, amor para um bichinho, depois pega aquela planta e dá para o vizinho, que a gente ainda não consegue amar. E aí, à medida que o vizinho vai cuidar daquilo que a gente amava, a gente começa a fazer o exercício de amar. E não é amar só quem nos ama, é amar indistintamente. Amar os vossos inimigos, né? Porque amar só quem nos ama, como que disse o Cristo, né? Qualquer um faz, é muito fácil. Mas amar aqueles que nós temos dificuldades, esse é o desafio. Mas é uma fórmula infalível, que vai nos garantir essa aderência ao projeto divino. A lição, né, que a gente, objeto do nosso estudo de hoje, ela diz respeito, então, essa diferença entre sofrer bem e sofrer mal, diz respeito a este ponto de vista. Conhecendo o ponto de vista, filiação divina, processo evolutivo, encarnação como uma etapa curta deste processo, dor como instrumento educativo, vendo o nosso sofrimento sobre esse ponto de vista, nós conseguimos observar as nossas dores sem desânimo e sem desespero. Aquelas dores que não foram causadas por nós mesmos, a dor das ansiedades que a gente cria em relação à inconstância, aquela dor porque sofrendo porque eu sofro porque eu estou sofrendo, eliminando essas dores, vão sobrar dores da vida. Vai sobrar a dor das ausências, vai sobrar a dor da doença, vai sobrar a dor de todo tipo de desafio inerente ao nosso processo educativo. Mas com esse ponto de vista diferenciado, subindo nessa montanha, nós conseguimos enfrentar essas dores e esses desafios sem desespero, sem desânimo. Muda a nossa forma de sofrer, muda a nossa forma de ver, e vendo na dor este processo educativo e analisando dentro de nós qual é a lição que aquela dor vem trazer para nós, nós então passamos a sofrer bem. Não é fazer aqui uma idealização da dor, ai, que bom, eu estou sofrendo. Não é essa, nós não queremos propor esse tipo de coisa, porque nós sabemos que isso é irreal,
para uma mãe, um pai que perdeu um filho. Nós não podemos ter esse tipo de... seria até uma maldade da nossa parte, né, tentar propor isso, de forma alguma. Mas entender o processo educativo, entender essa proposta, entender essa questão da vida eterna, das reencarnações educativas do processo de dor, faz com que a gente olhe para essa dor sem desespero e sem desanimar dos outros desafios que a vida nos oferece. Porque uma dor não deve paralisar o nosso processo. Uma dor não deve ser assim, eu estou doendo demais, eu não posso fazer nada, porque eu estou aqui cristalizado na minha dor. Quando eu mudo meu ponto de vista, eu aceito a dor como um processo educativo, tento reconhecer em mim qual é o ponto que aquela dor precisa trabalhar e sigo buscando a conquista das virtudes, sigo buscando aprender a amar, sigo buscando perdoar, sigo buscando exercer a caridade, tal qual entendia Jesus, né, segundo os Espíritos, benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Eu sigo. Bem-aventurado significa siga adiante, bem-aventurados os aflitos, olha, segue. A gente sabe que está doendo, a gente sabe que a dor é real, mas siga confiante, porque a dor não define a nossa vida. A dor, nenhuma delas que a gente esteja experimentando nesse momento, a nossa vida se restringe a ela. Ela é um momento, ela é uma etapa muito dolorosa muitas vezes, muito sofrida, mas ela é apenas um pedaço do todo. A gente vai ver de cima desse ponto de vista que aquele desvio de rota que nos causou tanto sofrimento é um trecho curto da nossa longa trajetória rumo à felicidade prometida e onde Deus nos aguarda. Então, sigamos avante, sigamos confiantes. Essa é a proposta do bem sofrer. A recompensa da dor e do sofrimento, ela é um sentimento de vitória para a nossa alma, quando a gente consegue enfrentar com coragem este sofrimento. Quanto mais a gente, e quanto a gente consegue seguir confiantes a nossa vida, apesar de todas as dores que ela nos ofereceu, a cada dor que a gente abraça e segue adiante, mais próximos nós chegamos à oportunidade de vivenciar a felicidade verdadeira. A cada processo educativo que a gente enfrenta e que saímos vitoriosos, mais próximos estamos de vencer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, conquistarmos as virtudes que irão nos garantir a felicidade. Vamos pensar nos atletas olímpicos, né, que ali treinam 5, 6 horas por dia. Mas quando está chegando a data das Olimpíadas, os medalhistas treinam às vezes até 12 horas, enfrentam um grande estresse físico e para poder vencer aquele momento ali. Por quê? Porque está chegando a Olimpíada, está chegando o momento auge da vida do atleta. Vamos enfrentar os nossos momentos de dores que a gente está vivendo no nosso planeta nesse momento especialmente, como esse sprint final ali na chegada da Olimpíada. Sigamos adiante, bem-aventurados, coragem, porque há o consolo do amor do Pai infinito para todos nós. Nos momentos de testemunho e aflição que a gente sentir, vamos nos lembrar dos primeiros cristãos que, ao se encaminharem para o martírio, como narrado lá no Boa Nova, sofreram ali a inspiração direta de Maria Santíssima e cantaram. Eles não cantaram porque louvavam o sofrimento, porque estavam felizes de serem comidos pelo leão. Eles cantaram porque eles creram na promessa do Cristo, na realeza de Deus, na vida eterna que Jesus, a realeza do Cristo, na vida eterna que o Cristo tinha apresentado para eles. Cantemos também diante dos sofrimentos que a vida nos apresenta. Cantemos com lágrimas, cantemos com as nossas dores, mas sem desespero, sem desanimar.
Mas, além desse canto, amemos muito, a fim de que não sejam mais necessários tantos sofrimentos para acordar o nosso ser. Sigamos confiantes nesse caminho, sigamos animados com o porvir, sabendo que estamos passando por um momento que não define o nosso ser, mas a forma como nós lidarmos com esse movimento pode abreviar ou atrasar o nosso encontro com a felicidade.